já digo. Boa noite. A decisão de Donald Trump de mudar a capital, a embaixada americana para Jerusalém, e a vitória de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo são os temas em debate na prova dos 9 desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Fernando Rosas começa exatamente por si, pela decisão de Donald Trump. Esta decisão de mudar a embaixada, que no fundo é o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, que consequências é que pode ter? Por outro lado, era também uma promessa de Donald Trump. Trump tinha feito esta promessa na campanha eleitoral. Era uma decisão do Congresso dos Estados Unidos sucessivamente adiada, pelo menos desde o presidente Clinton. Clinton, sim. Que todos eles, ou mesmo antes, ou mesmo antes. Clinton, em 1995. Que todos eles tinham adiado a concretização dessa medida por uma questão de bom senso e de... Mas a verdade é que em 1995 há o reconhecimento por parte do Congresso de Jerusalém como capital de Israel. Não é o Congresso que gera a política externa norte-americana, é o Presidente. E é a administração e o Presidente. E os Estados Unidos, ao darem este passo, que é um passo provocatório e aventureiro, anulam-se como potência arbitral na região, porque aparentemente o Trump está a seguir uma política que é de criar uma nova aliança hegemónica no Médio Oriente. Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. E ao fazer isto, e ao dar sobretudo este passo, bom, o resultado está à vista, já para aí manifestações, já há mortes e tudo, quer dizer, já há apelos novamente à intifada, etc. E, portanto, é uma situação de alta desestabilização. E depois, é sobretudo uma decisão que eu não vejo que tenha um plano, quer dizer, qual é o plano de paz, qual é o plano de... O Trump, ao fazer isto, toma o partido de uma das partes no Médio Oriente. Aliás, sempre, os Estados Unidos sempre foram um aliado especial de Israel, mas sempre mantiveram uma capacidade de distância e arbitragem relativamente à outra parte que permitisse falar. Neste momento, essa faculdade anulou-se e tornou-se um fator de desestabilização. É um ato fútil do ponto de vista da política externa, porque não tem nenhum plano articulado por trás, a não ser causar a maior confusão e a maior agitação, sobretudo regional, e aparentemente parece-me surgir como um passo de política externa claramente subordinado a uma estratégia de encobrimento de problemas internos. E, portanto, estou de acordo que essa observação tenha sido feita pela imprensa internacional, ou seja, no momento em que a investigação sobre as ligações da candidatura dele com a Rússia se começam a aproximar do nervo central da coisa, esta bomba que não tem aparente sentido, quer dizer, ainda por cima se fosse um plano, em que isto fosse um instrumento, um mecanismo de um plano, que enfim teria uma razão, mas não, isto é um ato isolado, que rebenta com o papel dos Estados Unidos como interveniente na zona e que vai causar uma agitação que não se sabe-se como é que começou, mas não se sabe como é que acaba. Paulo Rangel, isto rebenta, como disse Fernando Rosas, com o papel dos Estados Unidos no Médio Oriente? Sim, quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, acho que rebenta, mas quer dizer, em primeiro lugar é que cria realmente uma instabilidade totalmente desnecessária, portanto, havia enfim, um grande diplomata português que dizia que aquilo que não é necessário fazer-se é necessário não se fazer, e aqui é realmente uma coisa absolutamente incompreensível, porque... Eu até já nem falo, porque admito que Trump, embora ele tenha dito que ia encontrar uma solução para os dois Estados e tal, disse que ele, ao contar os outros, ia ter, finalmente ele ia resolver o problema. Este reconhecimento não implica que não haja uma solução entre... Claro, e ele tinha dito antes isso, que ia resolver e tal. Bom, mas a verdade é que, para além de, eu penso que mata qualquer solução por esse aspecto, é totalmente contraditório, portanto é uma coisa totalmente contraditória com passos que ele deu antes, nomeadamente esta aproximação à Arábia Saudita. Enfim, os Estados Unidos sempre tiveram relações boas com a Arábia Saudita, mas quer dizer, havia claramente uma aposta, e aliás, até perigosa também sob outro ponto de vista, porque, enfim, o Irão estava a ser deixado um pouco para trás, e Barack Obama, do meu ponto de vista, tinha dado um passo muito importante, juntamente com a Europa, e não só,
ter conseguido o plano no fundo, contenção nuclear do Irão, que se vê que é tão importante quando comparamos com o que está a acontecer com a Coreia do Norte, por exemplo. E, portanto, havia aqui, e até houve gente que tinha dúvidas sobre esta preferência para a Arábia Saudita, porque obviamente ele é totalmente anti-Irão. Agora, o que acontece é que a Arábia Saudita, que ainda por cima é responsável também pela mesquita de Jerusalém, por ser a terceira cidade sagrada, etc., quer dizer, evidentemente que não vai poder, em caso nenhum, conviver com uma situação destas, quer dizer... Portanto, isso vai ter o condão de unir o mundo árabe? Eu penso que, em primeiro lugar, tem o condão de unir o mundo árabe e o mundo muçulmano mais geral, porque, quer dizer, o Irão, que neste momento tem uma guerra no terreno com a Arábia Saudita, seja na Síria, seja no Iémen, portanto é por interposto território, mas no fundo é uma guerra entre os dois para ver quem é a potência, no fundo, muçulmana mais importante do Médio Oriente. Eles têm essa guerra. A verdade é que o Irão também está ao lado de todos os outros muçulmanos nisto. E aquilo que me parece é que, do ponto de vista, isto no fundo vem, mesmo para quem defende a posição de Israel, e para quem isto vem, no fundo, dinamitar também isso, porque, repare, não houve nenhum país europeu que não considerasse esta atitude uma atitude, digamos, incompreensível, injustificável, desnecessária, totalmente inútil, e isto coloca mesmo Israel, aliás, há várias vozes israelitas ou pró-israelitas também a condenar este gesto. Mas o primeiro-ministro de Israel não. Porque o primeiro-ministro de Israel, este em particular, mais que outros, é, enfim, radical, e não só é radical, como mais do que radical, está muito dependente de radicais para a sua sobrevivência política. E, portanto, tem que fazer esse jogo. E foi sempre uma pessoa muito... Não é por acaso que as negociações pararam já há bastante tempo, é porque desde que lá está Netanyahu que as coisas são bastante mais difíceis. Mas estas negociações... Se dá licença, este primeiro-ministro israelita andou para trás relativamente ao reconhecimento da solução dos dois Estados, não é? Tanto que o Trump, quando diz mantém-se a solução dos dois Estados, se ambos estiverem de acordo, quer dizer, já é uma cedência à pressão israelita para abandonar essa política usina. Mas os palestinianos também nunca aceitaram o Estado de Israel. Bom, isso não é bem assim, porque a direção atual da Autoridade Palestiniana aceita a solução, que é uma solução das Nações Unidas. Aliás, o secretário-geral, agora ao falar publicamente, reafirmou, não há solução fora disto. Ora, parece que esta direção israelita está a querer sair disso e agora tem a sanção do Reino que diz, sim senhor, dois Estados, se ambos estiverem de acordo. Bom, eu não quero fazer de advogado do diabo, mas Pedro Silva Pereira, o processo de paz também, de certa forma, é uma ficção, porque andamos à espera de paz e naquela zona há anos sem fim, e a verdade é que as partes nunca se entenderam. Bom, o processo de paz é um processo difícil, não diria que é uma ficção. Eu creio que hoje o Financial Times, no seu editorial, descrevia bem esta atitude do presidente Donald Trump. Chamava-lhe um ato de vandalismo diplomático. E realmente é o que parece ser, quer dizer, é um ato contra a paz, é um gesto que não constrói coisa nenhuma e que, se nós procurarmos alguma racionalidade neste comportamento, que é difícil, enfim, há este estilo fanfarrão de conduzir a política externa, de invocar promessas eleitorais, eu faço, eu aconteço. Mas, para além disso, se procurarmos uma racionalidade política neste comportamento, a única coisa que encontramos é o negócio das armas, que realmente é uma coisa que tem conduzido o presidente Donald Trump em todas as suas deslocações à região. Ele esteve na Arábia Saudita, vendeu armas, ele esteve no Qatar, vendeu armas, e ele está, com esta decisão, a provocar uma corrida aos armamentos. Isto é, está a suscitar uma situação explosiva para a segurança naquela região, e ele, curiosamente, invoca os interesses da América. A deslocação da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém é feita em nome dos interesses da América. Que interesses podem ser esses? Não se vê grande coisa que não seja o negócio das armas. Isso é uma coisa absolutamente terrível. Eu creio que a comunidade internacional está a reagir com indignação, e bem... Mas não se espera um recuo.
por parte de Trump não se espera um recuo? Não esperamos certamente um recuo. O que esperamos é que a concretização desta medida vai demorar alguns vá anos. As obras demoram vários anos. Ser tão prolongada no E o tempo preço? como se O calhar preço também vai ser altíssimo. foram as decisões anteriores já da lei de Mas o ponto é a 1995. construção da embaixada ou é o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel? É porque uma coisa claro, decorre da outra. O Presidente Trump tenta conciliar o inconciliável e tenta explicar que esta decisão não envolve uma posição sobre o estatuto final da cidade de Jerusalém. Mas Agora, ele próprio realmente, também não diz há- que envolve uma posição sobre o estatuto atual de Jerusalém. Ele diz que é um reconhecimento da realidade atual e, certamente, é uma afirmação de que Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Ora, esse ponto é exatamente um ponto em que o processo de paz que foi acordado em Oslo, já também nos anos 90, prevê que seja negociado entre as partes, visto que Jerusalém é, evidentemente, uma cidade sagrada, não apenas para os judeus, mas também para os muçulmanos e até para os cristãos. E o que é suposto é que o princípio de dois Estados se concretize, primeiro, com a reposição das fronteiras anteriores à ocupação israelita de 1967 e, por outro lado, também com a atribuição de uma partilha da cidade de Jerusalém entre o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Solução essa que tem que ser, evidentemente, negociada. Esta atitude do Presidente Trump realmente faz implodir qualquer ambição de concretizar esse projeto e é, sobretudo, incompreensível porque ela é desacompanhada de uma qualquer contrapartida de empenhamento. Mas concorda do com o Estado de Fernando Israel Rosas quando ele diz no que há processo razões de paz. internas? Diga? Concorda com o Fernando Rosas quando ele diz que há razões internas, que esta decisão de política externa Sim, pode ter certamente sido... o Presidente Trump enfrenta no domínio interno problemas que não são pequenos. Uma manobra de diversão vinha certamente a calhar, Mas é uma manobra de diversão caríssima. Isto é verdadeiramente brincar com coisas sérias, brincar com coisas muito sérias. Eu acho que ele confirma-se na cena internacional como um agente explosivo. Aliás, o próprio Papa Francisco pronunciou-se muito Logo foi dos primeiros. criticamente em relação a esta situação, o secretário-geral das Nações Unidas também, porque, de facto, ele está a introduzir aqui um elemento de perturbação que não é apenas uma intervenção que não contribui para a paz. Ela contraria o objetivo da paz. E isso é absolutamente criminoso. Eu gostava de chamar a atenção para um aspecto desta questão que me parece importante, que é o regresso ao que eu chamaria o unilateralismo imperial. Repare. Ou seja, eu tenho força, eu faço o que me apetece, independentemente dos acordos estabelecidos, independentemente do papel regulatório das organizações internacionais. E então, o que é que nós temos? Sai do Acordo de Paris sobre o ambiente. Sai do acordo com o Irão acerca da limitação de armas nucleares. Sai, enfim, digamos assim, do status quo em matéria de Médio Oriente. Sai do acordo que tinha feito com o governo cubano de começar a relaxar ali a situação. Ou seja, Sai também agora do acordo sobre as migrações. Sobre as migrações. Sai da Unesco, não é? Quer dizer, repara, agora é a altura de começar a somar isto tudo. Aqui, só numa rápida abordagem, 5 casos em que os Estados Unidos, a administração Trump dos Estados Unidos, se sente no direito de... Tem mais 2. Que é no livre comércio, que não é uma coisa que não interessa tanto, mas Sim, quer dizer, mas que em todo caso mostra... E não havia acordo, mas de qualquer maneira... Não, mas havia no caso do Pacífico, já havia. Já havia, exato, no caso específico já havia. Estamos a falar de acordos firmados, compromissos internacionais firmados, que uma administração acha que unilateralmente pode mandar às ortigas os acordos internacionais, pode mandar às ortigas a Organização das Nações Unidas e faz o que apetece. E isto é uma coisa absolutamente inquietante, porque ainda por cima faz o que apetece num sentido do agravamento das situações. E acho que isto não sei onde é que isto... Como é que isto pode acabar? Qual é a forma de contrariar isto? Bem, contrariar não sei. Há um ponto que eu acho que é muito inquietante, e isso tem mais a ver até já com a posição europeia e portuguesa em geral, que é
se reparar, os principais aliados dos Estados Unidos, incluindo o Reino Unido, que muitas vezes, aliás, a contragosto, mas vinha defender na cena internacional os Estados Unidos, não é? Portanto, que era sempre, enfim, às vezes, enfim, um bocadinho, não era relutante, mas percebia-se perfeitamente que não era bem a posição que tinham, mas davam, digamos, neste momento a própria Theresa May, que aliás tem sido altamente vandalizada, é uma das principais vítimas em várias frentes, não é só... Mas Boris Johnson também criticou? Claro, e Boris Johnson vai agora a Teherão, já para a semana, foi anunciado ainda hoje, às 6 da tarde, que ele vai para a semana, o que significa que, neste momento, desistiram já de seguir a política, digamos, no caso do Reino Unido, que era sempre praticamente não fazia nada sem ter uma consulta com os Estados Unidos, até isso está a ser abandonado, porque Boris Johnson anunciou hoje às 6 da tarde, e para mim isto não é uma coisa indiferente relativamente a este assunto, que iria a Teherão para a semana. Ou seja, devem estar também preocupados com a reação do Irão quanto a isto, preocupados com o problema dos acordos nucleares, porque o que se está a passar com a Coreia é, se deixa cair o Irão, como o Trump está a fazer, é provavelmente o que se vai passar. Depois começa uma escalada, começa ele a dizer que vai destruir por completo Teherão e as cidades todas. Mas há uma diferença entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Quer dizer... Claro, há uma diferença. O problema é que se Irão haver uma arma nuclear, a diferença é relativamente, digamos, não é assim tão irrelevante. Se eles querem chamar a Coreia para um acordo, sim, perfeitamente a totalitário. pior coisa que podem fazer é romper o acordo. Sim, não, mas eu não queria comparar. O que eu queria dizer é o seguinte, aquilo que pode acontecer, portanto, vamos cá ver. Eu estou totalmente de acordo que, enfim, a Coreia do Norte é testável. O que eu estou a dizer é a linguagem e até as reações que Trump tem tido relativamente à Coreia do Norte nem sempre são aquelas que se esperar. Ele até poderia ter que acabar a fazer um ataque, mas não precisava de todo este tipo de retórica que tem usado, que só tem contribuído para, do meu ponto de vista, ainda agravar a situação, criar uma situação de provocação. E aquilo que eu temo que venha a acontecer... Mas já se percebeu que nem a China tem controle já neste momento. Não, a China não tem. Aliás, a China neste momento, há outra coisa que aconteceu, a China começou a fazer planos de contenção na fronteira com a Coreia do Norte e a preparar as pessoas para um ataque nuclear. Ou seja, a própria China neste momento já não exclui que os Estados Unidos façam um ataque nuclear ou preventivo ou não preventivo, mas que façam. O que eu queria dizer é este tipo de ambiente que se sentia de uma forma talvez marginal só no caso da Coreia do Norte, que está a pouco e pouco a transmitir-se. E quando os aliados dos Estados Unidos e os principais aliados, a Europa inteira, em particular a Europa Ocidental, mas e muito em especial o Reino Unido, estão em plena divergência... Mas a Europa Ocidental também não se tem distinguido pela sua política externa, não é? Sim, a Europa em si, não há uma política externa europeia nesse sentido. Por exemplo, no caso do Irão até houve, mas quer dizer, em dossiês muito concretos. O que eu quero dizer é, a solidariedade com os Estados Unidos essa era uma constante. E essa hoje está posta em causa pelos Estados Unidos, que a puseram em causa, mas depois de uma atitude destas, hoje, se vir as chancelarias todas... E, como eu digo, basta ir à Inglaterra ou à Grã-Bretanha e ver o que é que a Grã-Bretanha, em muitas situações duvidosas, mesmo no tempo, por exemplo, de George Bush Jr., digo eu, porque no sénior as questões não se punham dessa maneira, vinha sempre, mesmo Blair, que era um socialista e tal, vinha sempre à frente, não é? Era. Não sei se ainda é. Também era protestante e agora é católico. Também não sei se terá mudado ideologicamente. Mas voltando aqui, isto, o que eu queria dizer é o seguinte. Mas isto também nos fragiliza imenso, porque significa que um pilar no qual a Europa punha uma parte fundamental para a sua segurança é uma relação que está altamente fraturada. E, portanto, a Europa que está a queixar-se tanto da Rússia e até da Turquia, num certo sentido, põe um certo bullying, vamos dizer assim, ou até mais que isso, no caso da Rússia, a verdade é que acaba por ficar entregue a si mesma. Quer dizer, isto é claro. E não tem outra alternativa senão romper. E fica entregue a si mesmo e fica entregue a nada. Bom, isso logo veremos. Também não diria que é nada, mas estou a dizer, é sem dúvida, do meu ponto de vista, isto é uma alteração muito, muito qualitativa, quer dizer, é um unilateralismo como, aliás, penso eu, não tem paralelo. Tinha sido ensaiado pelo Bush Jr., mas ele recuou em relação, porque ele também iniciou uma viragem política de sobreposição sobre as Nações Unidas, mas recuou. O que é facto é que na própria administração Bush se recua e agora isto faz ele tinha um enquadramento republicano e este não tem esse enquadramento. E isto é uma política... Que consequências é que isto pode ter na Europa? Exatamente. Bom, este tipo de liderança dos Estados Unidos? Eu acho que a consequência mais importante é que os Estados Unidos deixam de ser um parceiro fiável. E quais são os parceiros fiáveis?
Quais são os parceiros Sim, fiáveis? se o Estado, sim, exato, quais são os parceiros fiáveis? O que é que pode substituir os Estados Unidos? Há um aspecto crítico para a Europa e que tem a ver com a sua defesa. E, de facto, o Presidente Trump chegou até a pôr em causa o famoso artigo 5º do acordo da NATO, que é o instrumento de garantia de defesa coletiva. E, portanto, o compromisso dos Estados Unidos com a NATO também agora... hoje já não é o que foi no passado. Isso significa que a União Europeia tem que assumir as suas próprias responsabilidades no capítulo Mas não da tem defesa. meios para isso. Sim, mas precisa de os reforçar. Ainda por cima, quando Não há vai sair da União Europeia, é o único país que tinha. Alguns mais, que é exatamente o Reino Unido. França também. Mas eu acredito que no quadro do relacionamento futuro com o Reino Unido, as questões relativas à defesa, onde estar presente. Sim, estão totalmente salvaguardadas. Uma parceria nesse domínio. Agora, eu acho que o presidente norte-americano foi eleito pelos cidadãos americanos. E, portanto, vão ser os cidadãos americanos, o sistema norte-americano, a ter que resolver o problema. E isso há de ser feito no âmbito do Senado, não tanto neste tema, porque o Congresso norte-americano tem já essa posição anterior a favor da transferência da embaixada para Jerusalém, mas vai haver proximamente eleições nos Estados Unidos para o Congresso, aquelas eleições para um terço do Senado, e, portanto, a relação de forças interna pode se alterar. Eu acho que esta situação precisa de uma resposta democrática, embora, neste momento, talvez mais do que alguma vez no passado, não se deva excluir uma resposta do sistema judicial norte-americano, porque há investigações em curso que, em última análise, poderiam conduzir a um impeachment do presidente americano. É muito cedo para equacionar esse cenário, mas essa possibilidade, hoje, com as novas revelações e com os novos instrumentos de que a investigação se muniu, com mas o Pedro Silva Pereira está a falar que compete aos americanos. Sim, porque mas a verdade é que foram os americanos que o elegeram. Claro. Pois por isso mesmo é que eles têm... Ele ganhou as eleições com menos de 3 milhões de votos. Sim, ganhou legitimamente. Não, do ponto de vista da opinião pública, isso a pergunta é como é que se trava o presidente Donald Trump? Ele foi eleito democraticamente, tem que ser a democracia a travá-lo. E, portanto, isso é uma tarefa para a democracia norte-americana. Quanto ao mais, a comunidade internacional há de se demarcar politicamente destas intervenções, como está a fazer, através da Organização das Nações Unidas, a União Europeia, os parceiros internacionais, e estão a demarcar-se politicamente. Isso chega para travar o presidente Donald Trump? Não creio. Internamente também, certamente, os generais vão explicar que essa transferência é uma transferência melindrosa do ponto de vista da segurança e vão atrasar aquilo o suficiente e espero que o tempo bastante para que depois um dia a democracia norte-americana possa definitivamente resolver o problema. Membros da administração americana que eram bastante fiéis a Trump, o Jeff Sessions, que era o Procurador-Geral, ou agora o Tillerson, que era um secretário de Estado, aliás, nomeado sem um currículo próprio para o efeito, o James Mattis da Defesa, todos estão afastados neste momento. Quer dizer, fala-se recorrentemente agora da substituição destes dois, e em particular do Tillerson, quer dizer, o que significa que mesmo essas pessoas que partiriam de uma posição, diríamos assim, trumpiana, não é? Acham que isto está para lá de tudo aquilo que seria... E eu penso que tem muito a ver com o aspecto, que aqui o Pedro quando usou a palavra fiável, é que pior do que uma política até isolacionista e unilateralista, etc., é ela ser também totalmente imprevisível. E, portanto, quer dizer, são as derivas. Portanto, com um risco de guerra potencial. E, portanto, isto, de facto, torna absolutamente ingerível do ponto de vista de alguma previsão, porque até podia ser uma política de isolamento e de fechamento, que já nos Estados Unidos várias vezes, mas ser uma coisa consistente. Mas nem sequer isso é. De repente aparece do nada uma medida como Mas esta não apareceu do nada, apareceu na campanha dele. Claro. Esta e outras. Claro, mas quer dizer, mas o que acontece é que eu acho que... Mas como ele não tem conseguido noutras levar a sua avante, penso que de vez em quando tem que levantar uma bandeira destas para justamente criar a ideia de que tem uma coragem que os outros não têm. Aliás, foi assim que ele apresentou a medida. Ele finalmente tinha a coragem que os outros presidentes não tiveram. Portanto, ele, em vez de protelar mais 6 meses a transferência da embaixada, resolveu dar ordens para que ela fosse transferida. Bom,
Fernando Rosas, outro tema que tem marcado estas últimas semanas e aqui já a nível interno, tem sido a campanha do PSD. Como é que a campanha já começou há mais de um mês? Neste momento já é possível fazer um balanço do que é que tem sido esta campanha. Como é que vê no fundo, o maior partido da oposição, que é também o maior partido português, como é que tem visto a forma como esta disputa da liderança? Por razões que compreenderá, Não se interessa muito pelo assunto. não tenho seguido com grande detalhe a campanha dos dois candidatos. Mas é importante o que se passa no PSD, E não a é? comunicação social também não se tem interessado muito sobre o assunto. Deixe-me dar uma impressão um pouco superficial que eu tenho. Mas quer dizer, o facto de não aparecer na comunicação... Quer dizer, por acaso nós aqui na TVI até temos um programa semanal sobre o PSD. Sim, mas de uma forma geral. De uma forma geral, isso, não tem mas isso tem algum significado, porque de uma forma geral todas as outras campanhas no PSD foram acompanhadas, a do Partido Socialista foi acompanhada pela comunicação social. Sim, provavelmente vão acompanhar nos últimos 15 dias, não é? A partir de janeiro. Não, estou a dizer, provavelmente a comunicação social vai se interessar pela coisa mais em cima do acontecimento. Esta campanha também começou, foi mais prolongada no tempo. Deixa-me dizer o seguinte, eu acho que os dois candidatos, primeiro têm programas muito parecidos. Querem recentrar o partido ao centro, querem ver se reconstitui o Bloco Central, no que são apoiados ambos pelo Presidente da República, apesar de constar que o Presidente da República gosta mais de um do que de outro. Pelo menos almoçou com um e não com o outro. Exatamente. E ambos têm coisas a esconder, não é esconder, é tornar não evidente no seu currículo político. O Santana Lopes, obviamente, aquela desgraceira daquelas semanas em que foi Primeiro-Ministro, o único Primeiro-Ministro da história da democracia que é demitido por indecente e má figura, quer dizer, por incompetência. E na realidade é um aspecto do currículo que ele não tem muito interesse em salientar. E o Rui Rio, porque traz atrás de si uma aura de estilo autoritário, de estilo autocrático, que eu, como puro espectador, nem sequer vejo que ele tente eliminar muito na campanha, faz parte. Portanto, serão eles o candidato capaz de enfrentar com sucesso, ou com o menor insucesso possível, o Partido Socialista nas próximas eleições legislativas daqui a 2 anos? Neste momento, tenho a impressão que há uma opinião pública consensual que diz que claramente nenhum deles chega lá, não é? Mas daqui a 2 anos também há muita coisa a dizer. Agora, o que eu posso concluir é que tem sido uma campanha muito pouco acompanhada pela opinião pública, muito desinteressante para a opinião pública, provavelmente por isso é que os órgãos de informação nem pegam, quer dizer... Paulo Rangel, de facto esta tem sido uma campanha, eu tenho acompanhado por acaso bem a campanha, mas tem sido uma campanha que não se tem distinguido pela apresentação de propostas, nem sequer muita mobilização no PSD. Como é que justifica isso? Há quem diga que não há diferenças de fundo ou diferenças significativas entre os dois candidatos, há quem diga que o partido não está mobilizado e que não se tem discutido propostas e que a campanha tem sido feita sempre na base de estilos, de ataques pessoais e, portanto, que é por isso que não mobiliza. Não, isso... Tem sido uma campanha muito virada para dentro, muito virada para o PSD e muito pouco para fora. Portanto, enfim, tenho aqui uma posição um pouco delicada, mas em todo caso... O que é que me parece? A mim parece-me que há um fator que justifica claramente uma certa, digamos, menor visibilidade da campanha, que é de facto a duração da campanha eleitoral, que é o calendário eleitoral que foi escolhido e que também, sinceramente, não era muito fácil escolher, porque o Natal se metia sempre de uma maneira, tendo em conta os prazos que existem no partido, estava sempre ali metido, mas enfim, o que foi escolhido parece-me demasiado longo. E, portanto, evidentemente que, quer dizer, se houvesse agora uma cobertura intensiva da campanha, iam acontecer 2 coisas. É que a dada altura já ninguém tinha paciência para isso e depois ia-se meter o Natal e iam-se esquecer completamente tudo o que se tinha passado para trás. Quer dizer, portanto, no fundo... Eu acho que o que é que eu quero dizer com isto? Mas, portanto, não foi uma oportunidade para o PSD pensar sobre si próprio, sobre o passado... Calma, eu já vou. Portanto, o que eu estou a dizer é que os próprios candidatos também estão a gerir com algum cuidado, julgo eu,
essa ideia de um prazo longo. Isto é, eles têm plena consciência de que não podem estar na crista da onda e não podem lançar as suas ideias todas. Por exemplo, quando diz assim, mas às vezes não estão a discutir projetos. Eles não podem lançar os seus programas muito cedo sob pena de isso ficar em discussão sistemática durante imenso tempo. E, portanto, ser uma coisa que, obviamente, havendo uma campanha, digamos, se fosse apenas um candidato, mas sendo dois, não é? Como é evidente, e querendo ambos ganhar, tem que ter também atenção que tem um adversário. Portanto, eu acho que desde logo que, em primeiro lugar, esta é uma... E depois há outra explicação também que é preciso ter em conta. Primeiro, eu acho que eles estão a fazer uma campanha com muita consciência de que o voto interno é que é decisivo e não tanto, digamos, a batalha da opinião pública, até porque os dois conhecem muito bem o partido há muito tempo e, portanto, estão a fazer isso sim. Mas isso mostra um partido fechado sobre si mesmo. Isso a opinião pública é que devia, de certa forma, influenciar o comportamento do PSD, não é? A opinião pública no sentido mas de eu não estou a dizer que ela não influencia, eu só estou a dizer que eles estão muito atentos à questão interna. Isso não tenho dúvidas nenhumas e que estão a fazer. Ou seja, está a haver muita campanha, mas está a ser feita justamente junto à militância. Isso não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Aliás, sei que é assim que está a ser. Portanto, agora, há uma outra coisa que eu acho também que pode explicar, e com isso termino, esta relativa ainda, digamos, este perfil ainda não alto da campanha, diria eu, um perfil mais baixo por enquanto, que é, ambos os candidatos, apesar de tudo, são profundamente conhecidos dos militantes e conhecem muito bem, quer as suas personalidades, quer até o seu pensamento, que penso que não é exatamente igual. Ao contrário do que aqui dizia o Fernando Rosas. Mas a tática é assim. Mas a verdade é que, portanto, são também pessoas muito conhecidas, ou seja, na verdade, nesse sentido, os militantes sabem bem quem tem de um lado, quem tem do outro. Mas o ponto era saber se eles representam ou não uma alternativa a António Costa, não é? E isso ainda tem tempo para mostrar. Pois, mas ainda não mostraram. Até porque o que for eleito tem depois muito tempo. Como você estava a dizer que eles têm posições diferentes, quais são essas posições diferentes que um observador mas agora vou passar... Já lá iremos depois às posições diferentes. Pedro Silva Pereira, eu gostava de perguntar quais são as diferenças de fundo entre Pedro Santana Lopes, Rui Rio e António Costa. Bom, não, porque ambos defendem o recentramento do PSD e, portanto, seria natural que o PS visse com melhores olhos um PSD liderado tanto por Santana Lopes como por Rui Rio do que o PSD liderado por Pedro Passos Coelho. Bom, se temos que escolher mesmo entre Passos Coelho e qualquer um dos outros dois... Já não tem que escolher, já vai desaparecer. Talvez, mas enfim, a escolha evidentemente não cabe aos socialistas. Com estas novas lideranças, quer dizer, com esta nova liderança, com a saída de Passos Coelho, se poderá haver uma maior aproximação do PS ao PSD. Não com sabemos. Implicações, aliás, até nos acordos à esquerda. Não podemos saber, porque, vamos lá ver, o que eu acho que marca mais esta campanha do PSD, até o momento, é o total vazio de ideias. Não há propostas, não há uma sugestão, não há um sinal de uma alternativa para o país. Isso é qualquer coisa que não temos. E, portanto, naturalmente que qualquer entendimento para os tais pactos de regime que pudessem ser estabelecidos entre o Governo e a liderança, a nova liderança do PSD, dependeria dessas propostas. Não se conhecem. Conhecemos certamente a agenda do Governo, o pensamento de António Costa, já que estava a falar disso. Mas António Costa já disse que tem um relacionamento, pelo menos pessoal, com o Paulo Rangel, os dois candidatos. Que é um otimista quando se fala do PSD, mais pessimista talvez quando se fala do país, acha que a parte boa ainda está para vir. Isto é, eles estão a guardar o melhor para o final. Bom, há uma coisa que eu lhe vou dizer ao Pedro Silva Pereira. O que eu acho é que certamente podem aparecer dois para amanhã com uma ideia fantástica. A verdade é que já estão em campanha há um bom bocado e ainda não se viu nada. E o que é que nós temos? Nós temos um confronto de estilos, até mais do que personalidade, um confronto de estilos, um confronto de currículos,
aí o Paulo Rangel tem razão, as pessoas conhecem a história de cada um e poderão, quanto mais não seja por isso, avaliar. E depois um confronto de apoios, como sempre acontece nestas coisas, de barões, de pedaços de aparelho, mais para um lado e mais para o outro. E é o que temos. Em termos de propostas, não temos. E eu creio que há um triplo problema que os dois têm pela frente. O primeiro é a dificuldade de fazerem uma diferenciação em matéria de política orçamental e de política económica, porque aí chocam com os resultados do governo e, portanto... não há alternativa à política do governo. Não é um tema que seja é favorável. Tina. Depois tem uma dificuldade também. Hoje, por exemplo, há um comentador da direita que diz que a campanha do PSD é muito deprimente, porque gostaria de ver que o confronto entre a ideia da liberdade de escolha e da intervenção do Estado pudesse estar mais presente, mas isso é uma dificuldade, visto que ambos têm aquele objetivo de um certo recentramento do PSD depois de uma deriva de direita conduzida por Passos Coelho. E depois teriam ainda, dentro desta lógica de afirmação social-democrata do PSD, um discurso que poderiam fazer sobre o Estado Social, os serviços públicos, o combate à pobreza, mas acontece que percebem bem que isso não é credível para um PSD que conduziu uma estratégia de empobrecimento. E, portanto, eu creio que eles se confrontam com este triplo problema para poder identificar qualquer mensagem política. Não respondeu à minha pergunta e eu vou fazê-la. Não respondeu à minha pergunta. Seria mais fácil um acordo de António Costa com estes dois candidatos? Respondi, comecei logo por aí. Disse que é impossível dizer, visto que não se conhecem as ideias nem de um nem do outro. Sabe-se pelo menos que há uma boa colaboração e, como acabou de dizer, ambos os candidatos estão a tentar recentrar o partido. Fernando Rosa, vê que este PSD pós-Passos Coelho possa ser visto pelo PS como um parceiro mais fiável ou mais prometedor do que o PSD de Passos Coelho. No fundo, o que eu lhe pergunto é se Passos Coelho não foi, de certa forma, um dos argumentos que juntou os partidos à esquerda. A política austeritária e os seus crimes contra a economia e a sociedade portuguesa, de certeza, foi um elemento que juntou a esquerda no seu conjunto. Por isso, estes dois candidatos do PSD, cada um à sua maneira, se tentam pelo menos não se identificar excessivamente com ela, apesar de o Santana Lopes, como quer captar os apoios dos passistas, venha dizer... O Rui Rio também, porque a frase que marca esta campanha até o momento é aquela célebre declaração do Rui Rio, dizendo que teria feito igual à Maria Luísa Albuquerque, se não pior. Pois, portanto, nenhum dos dois tem feito questão de uma grande demarcação em relação ao património de Pedro Passos Coelho. Por outro lado, ambos querem... Quer dizer, de facto, a coisa é um pouco contraditória, porque eles têm esta coisa de dizer não retirem o passado recente do PSD do sucesso da economia, não é? É o que eles estão... Ambos dizem isso, mas, por outro lado, também se tentam... demarcar um pouco das consequências negativas terríveis que teve para a população essa política. E por outro lado, tem um apoio discreto, mas muito claro, do Presidente da República a querer puxá-los para o meio, para o acordo com o Partido Socialista. Veremos o que é que acontece. O Partido Socialista, o que é facto é que seguiu no governo uma política distinta e diferente e de devolução de rendimentos, de cativações, de fomento da procura, etc. E nessa matéria as políticas foram diferentes, distintas e com resultados também muito diferentes. Agora, na realidade, o Sr. Pereira tem razão nisto. Isto tem sido tudo muito pobre. Quer dizer, dá a ideia que eles não querem falar de política a sério, não é? Vai acabar a campanha assim? Não sei. Paulo Rangel, será mais fácil uma colaboração
qualquer destes candidatos terá uma colaboração mais fácil com o Partido Socialista do que tinha... Não, o que eu acho, repara, é que aqui, portanto, sabe que aqui há pouco o Sr. Pereira gosta de brindar as pessoas com epítetos, não é? E disse que eu quero otimista quanto ao PSD e pessimista e tal. Há uma coisa que eu não sou, e o Pacheco Pereira é, o Pacheco Pereira, enfim, também quase podia ser. O Silva Pereira. Isso agora... O Silva Pereira foi um lapsus de língua interessante. Foi um lapsus de língua interessante, mas podia ser. Foi muito absurdo. Podia ser. O que eu digo é que aqui o Silva Pereira é maniqueísta, portanto, tudo o que o PS faz é excepcional, tudo o que os outros fazem é péssimo. Não. Se eu fosse, não é incapaz. Tem uma cartilha. Aliás, isso é tradição que vem de longe, é tradição socrática, que é tudo o que nós fazemos é bom. E chegou aqui ao cúmulo de dizer que não havia alternativa às políticas do PS. Não, se eu quisesse dizer, tinha dito, mas não disse isso. Não, disse que não havia alternativa, não pode haver alternativa credível. Foi o que disse aqui. Bom, isto, vamos cá ver. Eu não tenho dúvidas que nós ainda vamos ter, como digo, com certeza, os programas que elas vão ser apresentados, portanto, vamos ter isso, e que até agora o que houve foi também uma gestão dentro desta lógica do calendário, portanto, eu acho que isso explica claramente isto. Agora, com certeza que houve um período, que foi um período em que Portugal esteve sob a Troika, que veio para cá pela mão do engenheiro Sócrates e do governo onde estava o Pedro Silva Pereira, que aliás foi quem trouxe e quem negociou foi o Pedro Silva Pereira. É uma Pereira. história muito mal contada. Não, mas é verdade. O Pedro Silva Pereira é que negociou. Escusa de aldrabar a história. E, portanto, não há aldrabar. Não diga que não pôs lá a sua assinatura. Pôs lá, está lá o seu nome. Não está lá o meu nome. Está. Por acaso não está o meu nome. Está o nome dos 3 líderes da altura. Do Partido Socialista, do PS e assim termina mais uma E, portanto, boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores.